Olá a todos, meu nome é Tiago Menezes e eu vou apresentar o trabalho intitulado Proteômica Diferencial dos Ventrículos Direito e Esquerdo de Ratos em Modelo de Infarto Agudo do Miocárdio. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo, com apoio de outras instituições de ensino superior, sob coordenação da professora Sueli Gomes de Figueiredo. O infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas da insuficiência cardíaca. E após o infarto, ocorre uma adaptação tecidual, que ela é conhecida como remodelamento. Essas alterações elas podem ser de natureza morfológicas ou metabólicas, mas aqui no trabalho nós vamos dar um enfoque específico no remodelamento estrutural, remodelamento morfológico. E pouco se sabe sobre mudanças em níveis proteicos nos ventrículos após os primeiros sinais da insuficiência cardíaca. A nossa justificativa para desenvolver esse trabalho é que conhecer as alterações de natureza proteica na fase precoce da insuficiência cardíaca pode contribuir no desenvolvimento de terapias que bloqueiem ou retardem a progressão da insuficiência cardíaca. E como que nós desenvolvemos esse trabalho? O nosso desenho experimental foi baseado no uso de ratos uísta, machos, adultos. Eles foram divididos em dois grupos. Um grupo que sofreu a cirurgia de indução do infarto agudo do miocárdio por oclusão da artéria coronária. Um outro grupo sofreu uma cirurgia fictícia, que foi chamada de grupo Sham. Após 7 dias, tanto da oclusão da artéria coronária quanto da cirurgia fictícia, esses animais foram avaliados hemodinamicamente e, dentro do grupo do infarto agudo do miocárdio, os animais que apresentaram sinais de estágio inicial da insuficiência cardíaca foram escolhidos para fazer uma proteômica cardíaca diferencial. De forma paralela e acompanhando esses animais infartados, os animais do grupo Sham também passaram por avaliação hemodinâmica e foram conduzidos para a proteômica cardíaca. Os resultados principais que nós encontramos foi que, após apenas 7 dias, animais que sofreram infarto do miocárdio apresentaram algumas alterações iniciais que podem ser consideradas alterações em estágio inicial da insuficiência cardíaca, como o aumento da razão da massa do pulmão e do peso corporal, aumento da massa ventricular direita, aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e alterações nas derivadas da pressão sobre o tempo, positiva e negativa do ventrículo esquerdo. A análise proteômica foi realizada pela técnica de Daige, que permite uma maior sensibilidade. Análises integradas das amostras independentes de ambas as câmaras ventriculares, nas duas condições, ou seja, tanto da condição infartada quanto da condição Sham, mostraram diversos spots, que são essas bandas aqui, que são bandas proteicas, diferencialmente expressas. Esses spots foram analisados por espectrometria de massa, revelando então a identidade de 15 proteínas. Essas proteínas foram colocadas submetidas a uma ferramenta de bioinformática chamada String, onde a gente consegue correlacionar as funções e processos biológicos que essas proteínas desenvolvem dentro da célula. Porém, apenas uma proteína apresentou o mesmo padrão de aumento de expressão para ambas as câmaras ventriculares, que foi a desmina, que é uma proteína de citoesqueleto. Ela também é uma proteína de filamento intermediário e é expressa em células endoteliais e cardiomiócitos. Ela tem papel importante na manutenção da arquitetura muscular. Desde 2009, trabalhos vêm mostrando que o acúmulo excessivo da desmina pode causar perturbação nas miofibrilas, levando à tensão incomum do sarcolema e, por consequência, problemas da contratilidade do miocárdio. Nós encontramos, além do spot diferencialmente expresso, nós também fizemos análise de Western blot da desmina, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito. Observamos então o aumento da expressão dessa proteína, confirmando nossa análise de espectrometria de massa.
A desmina também é associada à hipertrofia cardíaca, o que vai ao encontro dos nossos resultados ponderais que observamos o aumento da massa tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. E esse aumento da desmina é uma alteração morfológica ou estrutural do tecido, como anteriormente descrevemos como alterações do remodelamento tecidual. E é possível especular que alterações morfológicas precoces podem influenciar mudanças metabólicas no longo prazo, contribuindo, portanto, para o início, progressão e agravamento da insuficiência cardíaca. O que nós concluímos preliminarmente é que a desmina tem papel crítico no início do remodelamento estrutural dos ventrículos direito e esquerdo na fase precoce da insuficiência cardíaca em modelos de infarto de ratos, infarto agudo do miocárdio de ratos. Então, mais trabalhos precisam ser desenvolvidos para continuar investigando o papel dessa proteína no início do remodelamento tecidual após infarto agudo e, por consequência, a influência dela na progressão da insuficiência cardíaca. Nós agradecemos ao apoio financeiro que foi permitido desenvolver esse trabalho pela CAPES, CNPq, FAPES e FAPEMIG. Muito obrigado. Bom, primeiramente irei fazer uma breve apresentação. Meu nome é Vanessa Duarte Ortiz, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho hoje apresentar meu trabalho intitulado Impacto da Coadministração, Carvedilol e Hormônios da Tireoide sobre proteínas pró-apoptóticas e cardioprotetoras no contexto pós-infarto agudo do miocárdio. Os dados que irei apresentar são dados parciais do meu doutorado e, para então apresentá-los, irei fazer uma breve introdução. Bom, nós estudamos a doença infarto agudo do miocárdio, a qual então acarreta inúmeras consequências, tanto para a área infartada quanto a área não infartada do coração, e o conjunto de alterações no coração pós-infarto a gente dá o nome de remodelamento cardíaco. Inicialmente ele é adaptativo, compensatório, porém a longo prazo e sem o devido tratamento, esse remodelamento cardíaco pode evoluir para um remodelamento mal adaptativo, sendo o principal fator contribuinte no desenvolvimento do quadro de insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue mais bombear uma quantidade de sangue suficiente para atender às demandas metabólicas do nosso organismo, sendo o quadro de pior prognóstico pós-infarto. Existem vários mecanismos envolvidos no desenvolvimento do remodelamento cardíaco mal adaptativo, dentre eles irei citar a apoptose, principal forma de morte celular no coração pós-infarto. Dentre algumas proteínas envolvidas na via pró-apoptótica, nós temos a BAX, a JNK e a P38, proteínas que então foram avaliadas no presente trabalho. Em contrapartida a esse mecanismo que contribui no desenvolvimento do remodelamento mal adaptativo, nós temos fatores que vão tentar inibir, frear esse desenvolvimento do remodelamento mal adaptativo, como, por exemplo, fatores cardioprotetores, como a proteína AKT e a proteína HIF1-alfa. Com esse panorama, então, se torna importante o desenvolvimento de terapias que visem inibir a apoptose e estimular fatores cardioprotetores, e a nossa proposta de tratamento nesse trabalho é a utilização de uma coadministração do beta-bloqueador carvedilol e em conjunto, os hormônios da tireoide, tanto ao T3 quanto ao T4.
A utilização do tratamento com os hormônios da tireoide já é algo que vem sendo estudado há alguns anos, dando vários estudos experimentais e recentemente estudos clínicos que trazem dados positivos do tratamento hormonal. E nesse contexto nós fizemos essa proposta do cotratamento com o beta-bloqueador carvedilol, um fármaco então já utilizado na clínica do tratamento do infarto agudo do miocárdio, principalmente também com o intuito de tornar essa terapia hormonal mais aceitável numa perspectiva clínica. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto da coadministração carvedilol e hormônios da tireoide sobre a expressão de proteínas pró-apoptóticas e cardioprotetoras no coração pós-infarto. Para contemplar esse objetivo, então, nossa metodologia foi o seguinte: nós utilizamos ratos Wistar machos em torno de 45 dias de idade, pesando em torno de 200 gramas. Esses animais, então, no primeiro dia do protocolo sofreram ou cirurgia Shunt ou a cirurgia infarto, e esses animais, então, após as cirurgias, foram deixados durante 3 dias para recuperação, onde no terceiro dia os animais sobreviventes foram separados nos seus respectivos grupos, os quais, então, a gente teve 5 grupos, o nosso grupo Shunt, o nosso grupo infartado, né, ou seja, o grupo infarto, que são, então, esses 2 primeiros grupos receberam posteriormente apenas salina como tratamento, e por último nós temos os 3 grupos infartados tratados, somente ali, né, o primeiro com hormônios da tireoide, então recebeu tanto T3 quanto T4, depois o grupo infartado tratado só com carvedilol, e por último o grupo infartado tratado tanto com T3 e T4 quanto com carvedilol, que é o que a gente chama o nosso grupo infartado cotratado, ok? Todos esses tratamentos foram administrados via oral, ou seja, via gavagem, uma vez ao dia, né? Então, começando no dia 3, terminando indo até o dia 14 do protocolo, totalizando então 12 dias de tratamento. No dia 15, nós realizamos a eutanásia desses animais, retiramos o ventrículo esquerdo, o qual foi destinado às análises de Western blot, onde a gente realizou então a análise da expressão das proteínas que a gente quis avaliar. A análise estatística do nosso trabalho foi a nova de uma via, seguido pelo teste de estudo Newman-Kills, e o nível de significância foi considerado P menor que 0,05. O número do comitê de ética desse projeto foi 35566. Bom, passando agora para os resultados, eu vou começar ali pela expressão da JNK e da P38, que foram dados que a gente não teve diferença significativa entre os grupos, e isso a gente foi discutir, que está bem atrelado à questão temporal. Visto que a JNK ela parece ser expressa principalmente na primeira semana após infarto, enquanto a P38 da terceira e quarta semana em diante principalmente. E o nosso trabalho, como a gente analisou o coração 2 semanas pós infarto, talvez a gente tenha pego um momento em que de fato a gente não observou a expressão dessas proteínas aumentadas, né, principalmente nos grupos infartados, que é o que normalmente se espera, mas novamente isso está atrelado à questão temporal. Ou seja, a gente teve o aporte da literatura para justificar esses dados. Agora, passando para a nossa proteína pró-apoptótica, que a gente teve diferença significativa, que é a BAX, nós obtivemos um aumento da expressão da BAX no grupo infartado não tratado, ali a barra preta no gráfico, em relação ao grupo Shunt, barra branca no gráfico. Em contrapartida, os nossos grupos infartados tratados só com hormônio da tireoide e o nosso grupo infartado cotratado, 2 últimas barras do gráfico, tiveram uma redução da expressão da BAX em relação ao grupo infartado não tratado e ao grupo infartado tratado apenas com carvedilol, que é a barra bem do meio ali no gráfico. Ok? Em contrapartida, quando a gente olha para o resultado da ativação da KT, que a gente fez da relação da fosforilada pela total, nós observamos um aumento da ativação da KT nesses mesmos grupos, no grupo infartado tratado só com hormônio e no grupo infartado cotratado, principalmente então em relação ao grupo infartado não tratado e ao grupo infartado tratado só com carvedilol. E esse resultado da KT conversa muito com o resultado da BAX, uma vez que a KT, né, sendo essa proteína que chave da via de sobrevivência celular, ela tem essa função de sobrevivência justamente porque ela inibe proteínas pró-apoptóticas, como por exemplo a BAX. E essa correlação negativa entre essas 2 proteínas, BAX e AKT, foi vista, né, dentro dos nossos dados, como a gente tem aqui o gráfico dessa correlação.
Passando agora para o resultado do RIF1-alfa, nós tivemos um aumento da expressão do RIF1-alfa também nos dois últimos grupos, infarto hormônio e infarto cotratado, em relação ao grupo infartado não tratado. Com isso, a gente conclui que a coadministração, carvedilol e hormônios da tireoide parece contribuir para não somente a mitigação da sinalização apoptótica, mas também para a estimulação de proteínas cardioprotetoras via KT e RIF1-alfa no coração pós-infarto. Com isso, concluo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Edneia Mendes, eu sou aluna de mestrado do Programa de Fisiologia e Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O meu projeto de mestrado é intitulado Efeito cardioprotetor de um peptídeo críptico de escorpião em modelo de isquemia e reperfusão do miocárdio. Como introdução ao trabalho, é interessante explicar que as hipotensinas são um grupo de peptídeos vasoativos isolados do veneno do escorpião amarelo, Titius cerulatus. O peptídeo desse estudo que eu estou desenvolvendo no meu projeto de mestrado é o KPP. É um tripeptídeo formado por a lisina, prolina e prolina, que foi obtido de hipotensina nativa de 25 resíduos de aminoácidos. As hipotensinas são capazes de potencializar o efeito hipotensor de bradicinina e ativar o receptor B2 de bradicinina, levando à vasodilatação. É interessante enfatizar que o infarto agudo do miocárdio é uma injúria miocárdica isquêmica e a doença relacionada a essa isquemia no miocárdio é a doença que mais mata no mundo, de acordo com a OMS, e no Brasil não é diferente. Quando uma pessoa ela sofre um infarto agudo do miocárdio e ela vai passar pela reperfusão, a reperfusão também causa injúria miocárdica, como arritmias. E nesse estudo, em um estudo preliminar, o KPP induziu o efeito inotrópico positivo, como pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo, PDVE, e reduziu tanto a frequência cardíaca quanto arritmias quando foi feita a reperfusão após a isquemia experimental. Então, o objetivo deste trabalho é verificar os efeitos cardioprotetores do KPP em corações reperfundidos de ratos. Até o momento, nós fizemos com o rato Zwister, após a isquemia experimental. Então, a metodologia ela vai levar em consideração 3 grupos experimentais com os ratos Zwister machos, em que o primeiro grupo vai ser com o coração sem intervenções, o segundo grupo, coração isquemiado não tratado, e o terceiro grupo com coração isquemiado e tratado através de pré-condicionamento. No pré-condicionamento, no sistema de Langendorf, cada coração vai passar por um período de estabilização, em que os 20 primeiros minutos de estabilização são só com o Krebs-Ringer, a solução de Krebs-Ringer, que mantém o coração funcionando, a solução nutridora, e após 20 minutos o KPP é adicionado à solução e ele vai ficar até o final do experimento. Então, o total do período de estabilização é de 50 minutos, seguido de isquemia, em que é feita a obstrução da artéria coronária descendente esquerda, e essa isquemia ela vai ser mantida por 30 minutos.
Após os 30 minutos é feita a reperfusão, que vai durar mais 30 minutos. Essa reperfusão, então, vai ser tirar essa obstrução, tirar o nó que foi feito e permitir que a solução de Krebs oxigenada possa perfundir novamente o coração, de acordo com a foto aqui mostrada. Os parâmetros cardíacos eles vão ser adquiridos através do programa LabChart e após o coração passar pelo pré-condicionamento, passar pelo sistema de Langendorf, cada coração vai ser separado ou para obtenção de dados moleculares através do Western blot, ou então vão ser separados para avaliação de área infartada através do corante tetrazóleo. De acordo com os resultados até agora obtidos em relação aos dados moleculares, nós estamos avaliando várias moléculas relacionadas à cardioproteção, como a ERK e a AKT, por exemplo. Os resultados que nós já temos mostraram que a ERK não apresenta, a fosforilação da ERK não foi alterada com o tratamento com KPP, como a gente consegue ver aqui no gráfico. E a fosforilação da AKT ela foi aumentada no grupo que passou pelo infarto, mas com tratamento com KPP, mostrando que o KPP ele aumenta a fosforilação de AKT, proporcionando então uma cardioproteção. A AKT está relacionada à sobrevivência da célula, então mesmo passando pelo processo de isquemia de reperfusão, existe uma cardioproteção molecular acontecendo, como a gente viu nesse resultado. É interessante informar que todos os estudos estão sendo desenvolvidos de acordo com o Comitê de Ética no Uso de Animais, CEUA, da UFMG, de acordo com o protocolo número 213 de 2016, e como conclusão parcial, a gente verificou que o KPP mostrou um efeito cardioprotetor por aumentar a fosforilação de AKT em corações de ratos Wistar machos. Os estudos estão em andamento para obtenção dos demais dados dos parâmetros cardíacos, outros dados moleculares e análise histológica da área infartada. Esse projeto ele está funcionando, ele está sendo desenvolvido com apoio financeiro da CAPES, da FAPEMIG e do CNPq. Eu agradeço. Me chamo Natália Kutiansky e sou autora desse trabalho intitulado Hemodinâmica e Metabolismo Energético Mitocondrial no Coração de Camundongos Adultos Obesos Programados por Hiperalimentação na Lactação. Agradeço a oportunidade ao Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular por apresentar os resultados do meu doutorado na forma de vídeo pôster. Esse trabalho ele foi realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no Instituto de Biologia e nos laboratórios de Fisiologia, Nutrição e Desenvolvimento e no Laboratório de Cultura de Células. Bom, como introdução, nós sabemos que o desequilíbrio nutricional num período crítico da vida, que a gente chama de janela crítica, pode desenvolver na idade adulta a obesidade, dislipidemia, diabetes e doenças cardiovasculares. Com isso, esse trabalho teve como objetivo principal analisar os efeitos da hiperalimentação na lactação nos cardiomiócitos de camundongos machos aos 120 dias de vida.
Para alcançar esse objetivo, nós utilizamos diversas metodologias, dentre elas a redução de ninhada, a técnica de Langendorf, que é a técnica de isolamento cardíaco para você analisar a hemodinâmica cardíaca, a técnica do Ouroboros, em que você analisa o funcionamento da mitocôndria na produção de ATP e calor, análise da produção de ATP, a técnica de Western blotting para análise mais específica da via de sinalização da insulina e a técnica histológica de picrocílios para analisar a deposição de colágenos cardiomiócitos. Bom, a metodologia de redução de ninhada para obtenção do grupo experimental funciona da seguinte maneira. Após o nascimento dos filhotes, no terceiro dia de vida, nós fazemos o processo de redução de ninhada, na qual nós deixamos apenas 3 filhotes no período de lactação. Então, do terceiro dia até o 21º dia, no grupo hiperalimentado, apenas 3 filhotes ficam na caixa no processo de lactação, enquanto no grupo controle, 6 animais ficam no período de lactação. Com isso, os animais do grupo hiperalimentado têm um maior aporte de leite. E o que a gente observa é que na idade adulta, esse aumento da ingestão de leite devido à facilidade de acesso, né? Porque antes ele só tinha acesso a uma teta e passa a ter acesso a 3, então o aporte de leite aumenta. Com isso, nós temos o grupo controle e o grupo hiperalimentado. Lembrando que, a partir do 21º dia, quando ocorre o desmame, os animais têm acesso à ração normal, livre demanda e água também. Então, a única diferença entre o grupo controle e hiperalimentado é o processo de redução de ninhada a apenas 3 animais no terceiro dia de vida. E o que nós observamos, então, entre o grupo controle e hiperalimentado, aos 120 dias de vida, é que o peso corporal, o peso do ventrículo esquerdo, a gordura epididimal e retroperitoneal, a taxa glicêmica de jejum e os níveis de insulina e leptina plasmática apresentam diferença entre os dois grupos. Em relação aos parâmetros hemodinâmicos, nós passamos a ter 4 grupos, porque tanto o grupo controle como o hiperalimentado, eles foram divididos em linha de base, na qual a gente analisa a hemodinâmica cardíaca no Langendorf, numa situação normal, e também o grupo isquemia e reperfusão passa pelo processo de linha de base e depois há uma isquemia de 30 minutos e uma reperfusão de 30 minutos também. Com isso, nós passamos a ter 4 grupos, ou seja, grupo controle linha de base e grupo controle isquemia e reperfusão, grupo hiperalimentado linha de base e grupo hiperalimentado isquemia e reperfusão. E ao comparar o grupo controle com o grupo hiperalimentado, né? Então, entre a situação de linha de base e depois com a situação de isquemia e reperfusão, nós observamos diferenças nos seguintes parâmetros: pressão diastólica final, frequência cardíaca em batimentos por minutos, máxima e mínima DP, em que a gente analisa a pressão diastólica e sistólica, e o tal também. Então, aqui nós temos as diferenças entre os grupos. Em relação ao funcionamento da mitocôndria, nós analisamos, né, então, a razão respiratória em relação à utilização de ácido graxo e carboidrato, e nós observamos a diferença apenas para o substrato carboidrato, comparando entre os grupos controle linha de base com controle reperfusão, o hiperalimentado linha de base com hiperalimentado reperfusão. Entretanto, ao analisar a oxidação de ácido graxo e a oxidação de carboidrato no estado 3, nós observamos a diferença entre controle linha de base e hiperalimentado linha de base e controle reperfusão e hiperalimentado reperfusão, tanto para ácido graxo como para carboidrato. O que isso mostra para a gente? Que a hiperalimentação ela é capaz de danificar, de prejudicar a utilização desses substratos para a produção de ATP. Tendo em vista esse resultado, nós vamos investigar os níveis, né, de ATP desses cardiomiócitos. E aí o que nós observamos é que, no processo de isquemia e reperfusão, o grupo hiperalimentado ele tem uma redução na produção de ATP. E também, entre o obeso linha de base e o obeso reperfusão, ocorre a redução da produção de ATP. Então, mostrando mais uma vez que o insulto no início da vida, no período de janela crítica, gera consequências nos cardiomiócitos a longo prazo. Em relação à histologia, nós observamos também diferença comparando entre os controles e entre controle e hiperalimentado, tá? Então, em diversas situações, como está mostrando aqui,
entre controle linha de base e reperfusão. E o que é mais importante, né, aqui no trabalho, em relação na reperfusão, a gente tem o quê? Um aumento da deposição de colágeno, ou seja, uma fibrose cardíaca perdendo a função, então, desses cardiomiócitos para a contração cardíaca. Então, nós observamos aqui, tanto na questão na linha de base, a gente observa, né, entre controle linha de base e o hiperalimentado linha de base, o aumento desse depósito, que se permanece também na isquemia e reperfusão. Então, mais uma consequência deletéria para os cardiomiócitos dos animais hiperalimentados. Quando a gente vai avaliar a expressão gênica, nós observamos um aumento dos marcadores, né, de hipertrofia. No caso aqui da ANP, no processo de isquemia e reperfusão, você tem um aumento da expressão da ANP entre o controle e hiperalimentado, e da BNP numa situação de linha de base. Então, já na linha de base, esses animais eles aumentam a expressão de marcadores hipertróficos, que aumentam também no processo de isquemia e reperfusão. Em relação a estresse oxidativo, nós temos aqui um aumento, né, do TBAR, que está relacionado com o estresse oxidativo da lipídica. Então, nós temos o aumento, enquanto para a degradação proteica, então na análise da carbonila, nós temos na situação de linha de base uma redução. Então, para estresse oxidativo, nós temos o aumento da peroxidação lipídica no processo de reperfusão no hiperalimentado, e o obeso, o hiperalimentado linha de base, ele tem uma redução da degradação de proteína. E aqui nesse esquema, nós conseguimos observar de maneira resumida o que acontece na via de sinalização da insulina. Então, de maneira geral, a gente tem um problema na fosforilação do receptor de insulina, acarretando em diversas consequências, como a redução da AKT, redução da fosforilação da AKT, implicando na redução, né, da translocação do GLUT na membrana para a entrada da glicose. Então, com isso, nós temos um processo, né, a nível de sinalização da insulina, de hipertrofia cardíaca, de estresse oxidativo, utilização de substratos para a produção de ATP e também no processo de degradação, de aumento de colágeno e de fibrose cardíaca. Com isso, nós temos como conclusão que a hiperalimentação na lactação por redução de ninhada é capaz de promover alterações sobre a função e sensibilidade cardíaca à isquemia, bem como o remodelamento cardíaco em virtude de readaptações no metabolismo energético cardíaco. Obrigada pela atenção. Olá a todos, sou Raquel Silva Neres dos Santos, aluna de mestrado do Laboratório de Imunologia Cardiovascular da Universidade Federal do ABC. Essa apresentação se refere a alguns dados que venho gerando ao longo do meu mestrado, cujo título é O papel das mitocôndrias e das espécies reativas do oxigênio no desenvolvimento da síndrome cardiorrenal tipo 3. A síndrome cardiorrenal tipo 3 é conhecida pela relação patológica existente entre os rins e o coração. O alvo desse estudo é a síndrome cardiorrenal tipo 3, que consiste na lesão cardíaca aguda ocasionada pela lesão renal aguda. Já foram apontados diversos agentes envolvidos no desenvolvimento da síndrome cardiorrenal tipo 3, como o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial. Nesse contexto, na literatura, há relatos da possível ação terapêutica de agentes antioxidantes exógenos, como o selênio, a vitamina E e a vitamina C, em doenças neurodegenerativas, renais e até mesmo cardiovasculares. Entretanto, ainda se faz necessário compreender melhor a ação da vitamina C na síndrome cardiorrenal tipo 3. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o efeito da vitamina C na função mitocondrial e espécies reativas do oxigênio no quadro de síndrome cardiorrenal tipo 3.
Para esse fim, foram realizadas obstruções no pedículo renal esquerdo por 60 minutos de camundongos C57 Black 6 machos, idades entre 6 a 8 semanas e massa corpórea de 20 a 28 gramas. Após os procedimentos cirúrgicos, esses camundongos foram divididos em grupos não tratados com vitamina C e grupos tratados com vitamina C. Os grupos não tratados com vitamina C são o CHAM, o IR 8 dias e o IR 15 dias, enquanto que os grupos tratados com vitamina C são o veículo, IR imediato e IR tardio. Ao fim dos períodos de reperfusão renal ou tratamento, esses camundongos foram eutanasiados. Antes dessa eutanásia, obtivemos a massa corpórea desses camundongos e, durante as eutanásias, foram coletados o sangue venoso. Coletamos também rim esquerdo e direito, coração e tíbia. Com isso, foram gerados dados de padrões morfométricos renal e cardíaco, RTQ-PCR também foi realizado, dosamos a ureia, dosamos NO, óxido nítrico por nitrito e realizamos a respirometria de alta resolução. Todos os dados foram submetidos à análise estatística pelo ANOVA, cujos valores de P menor que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Então, primeiro, os dados relacionados aos padrões morfométricos renal indicaram uma perca da massa renal com a cirurgia com obstrução do rim esquerdo. Entretanto, mesmo com o tratamento com vitamina C de maneira imediata ou tardia, essa perca da massa renal ainda assim foi observada. Além disso, identificou-se também o aumento da expressão gênica da vimentina com 15 dias de reperfusão sem o tratamento com vitamina C. Com relação às dosagens de ureia, observamos o aumento expressivo de ureia com 15 dias de reperfusão renal e a redução desses níveis com o tratamento tanto imediatamente quanto tardiamente. Esses dados de padrões morfométricos renal e vimentina, além da ureia, corroboram com dados anteriores identificados no laboratório com relação aos períodos de 8 e 15 dias sem vitamina C. Os dados de padrões morfométricos cardíacos, por sua vez, apontaram um leve aumento do tecido cardíaco com a isquemia e reperfusão renal. Entretanto, esses valores não foram estatisticamente significantes. Com relação à dosagem de NO por nitrito, observamos um aumento considerável desses níveis 15 dias após a cirurgia de isquemia e reperfusão renal. E com o tratamento tardio, observamos essa redução considerável no rim esquerdo. Com relação ao coração, foi observada a redução desses níveis 15 dias após a cirurgia de isquemia e reperfusão renal e o aumento desses níveis com um tratamento imediato. Com relação à respirometria de alta resolução, ela tem a finalidade de avaliar a função mitocondrial pelo consumo de oxigênio, ativando-se com isso a cadeia transportadora de elétrons. Nós iniciamos esse experimento ativando o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. O estado 3, ele corresponde ao estado fosforilante. Então, aqui, ao consumo de oxigênio, com todos os componentes da fosforilação oxidativa em pleno funcionamento. Enquanto que o estado 4, ele se refere à respiração desacoplada, onde a enzima ATP sintase, ela já foi inativada, e com isso foi induzido aqui nesse estado 4 o desacoplamento das mitocôndrias. Então, induziu-se o influxo de íons prótons sem a participação da enzima ATP sintase. Além disso, também foi gerado o dado de RCR, chamado de razão do controle respiratório. Ele é obtido através da razão do estado 3 com o estado 4, e com isso nós conseguimos saber se essas mitocôndrias estão disfuncionais ou não. Então, com relação ao rim esquerdo, observamos uma redução considerável de oxigênio no estado 3 e também no estado 4, apesar do RCR não ter apontado uma diferença com 15 dias em relação ao CHAM.
Com relação ao coração, observamos essa redução também dos consumos de oxigênio no estado 3, nos camundongos 8 dias em 15 dias, assim como também foi observado no estado 4, apesar do RCR não ter apresentado essa diferença dos camundongos IR com relação ao CHAN. Assim, esses dados nos possibilitam até o momento concluir que a isquemia e reperfusão renal levou ao consumo reduzido de oxigênio no rim e também levou à lesão renal. Ambos os tempos de tratamento imediato e tardio foram capazes de restabelecer a função renal. Além disso, foi observado o decréscimo do consumo de oxigênio no coração, embora não tivéssemos observado esse aumento da massa cardíaca que era esperado. E os resultados sugerem também uma provável modulação do óxido nítrico por nitrito mediante tratamento com vitamina C nos tecidos renal e cardíaco. Olá, eu sou a Carolina Chaves dos Santos, aluna da Universidade 9 de Julho, e irei apresentar um trabalho em colaboração com o Laboratório de Fisiologia e Fisiopatologia Cardíaca da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio do CNPq e intitulado de O efeito da fotobiomodulação na lesão miocárdica despertado pela isquemia e reperfusão de corações de ratos contraindo isoladamente. A doença coronariana é a principal causa de morte no mundo, e durante a isquemia ocorre a morte celular por necrose das células musculares cardíacas, que leva a extensas áreas de cicatrização com consequente perda da função miocárdica. Os danos causados aos cardiomiócitos levam à liberação de marcadores bioquímicos, como a CKMB e o LDH, que são indicadores de lesão miocárdica. Durante a isquemia, a privação de oxigênio e a falta de nutrientes produz uma série de mudanças bioquímicas e metabólicas no músculo cardíaco. A ausência de oxigênio causa diminuição da ação da bomba de sódio e potássio, aumenta a quantidade de cálcio intracelular e inibe a função contrátil do miocárdio. Na reperfusão, ocorre a injúria miocárdica, já que durante o restabelecimento do fluxo sanguíneo, há a formação de radicais livres que induzem o estresse oxidativo, que é um dos principais fatores que contribuem para a morte dos cardiomiócitos. Menciona-se, então, a fotobiomodulação como medida terapêutica promissora, pois ela possui o efeito de modular o estresse oxidativo gerado pela isquemia e reperfusão e, consequentemente, diminui a liberação dos marcadores de lesão cardíaca. Não há estudos que utilizam a fototerapia com LED em modelos de isquemia e reperfusão de corações isolados de ratos, contraindo isovolumetricamente. Com isso, o objetivo do estudo é avaliar se o LED pode modular a lesão miocárdica despertada pela isquemia e reperfusão. Para isso, foram utilizados 30 corações isolados de ratos machos, pesando aproximadamente 350 gramas, que foram distribuídos em 3 grupos: grupo controle, isquemia e reperfusão, o IR, e isquemia e reperfusão 5 joules, que teve a aplicação da irradiação com LED, com parâmetros de irradiação de comprimento de onda de 810 mm, potência de 30 MW, duração de 167 segundos e a dose de 5 joules. Os corações isolados foram perfundidos com a solução de Krebs em sistema Langendorf.
Os grupos foram submetidos ao período basal de pré-isquemia de 10 minutos, seguido de 30 minutos de isquemia global e 30 minutos de reperfusão. As amostras da solução foram coletadas no período basal e logo após o início da reperfusão. Os níveis de CKMB e LDH foram mensurados por espectrofotometria utilizando o kit de CKMB e LDH. Agora eu irei mostrar um vídeo que demonstra a aplicação do LED durante a isquemia, que ficou desligado para os grupos controle e o grupo isquemia e reperfusão, e para o grupo 5 joules, o LED foi irradiado no ventrículo esquerdo durante os 167 segundos. Seguindo para os resultados, podemos ver que durante o período basal, não houve diferença entre os grupos experimentais para a lesão miocárdica. Após o protocolo de isquemia e reperfusão, podemos observar que o grupo IR teve um aumento significativo das concentrações de CKMB e LDH em relação ao grupo controle, o que sugere uma lesão em decorrência ao processo de isquemia e reperfusão. E com a aplicação da fototerapia com LED durante a isquemia, mostrou-se uma diminuição significativa da lesão por reperfusão do grupo 5 joules em comparação ao grupo IR na dosagem de CKMB. Porém, na dosagem de LDH, não houve diferença entre o grupo IR e o grupo 5 joules. Portanto, conclui-se que demonstramos pela primeira vez que ao aplicar a fotobiomodulação com LED durante a isquemia miocárdica em corações isolados de ratos, foi notada uma melhora dos marcadores bioquímicos relacionados ao dano muscular cardíaco. Muito obrigada! Bom dia a todos, meu nome é Juliana Reis Souza e eu sou aluna de graduação do curso de Ciências Biomédicas. E hoje eu irei apresentar o meu trabalho intitulado Padrões cardiovasculares e respiratórios de camundongos acordados previamente submetidos à hipóxia mantida. Esse trabalho foi realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sob orientação do professor Dr. Benedito Honório Machado. Bom, a hipóxia é uma condição na qual uma redução da fração inspirada de oxigênio, com consequente queda da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Estudos anteriores do nosso laboratório demonstraram que ratos jovens expostos a um protocolo de 24 horas de hipóxia mantida apresentaram hipertensão arterial devido a uma hiperatividade simpática que, por sua vez, foi associada a alterações no acoplamento simpático respiratório desses animais. Entretanto, os resultados existentes na literatura com relação às alterações cardiovasculares e respiratórias de camundongos submetidos à hipóxia são muito variados, devido principalmente aos diferentes protocolos de hipóxia utilizados e devido também às dificuldades encontradas no manuseio desses roedores em condições de livre movimentação. Portanto, no presente estudo, nós tivemos como objetivo caracterizar as alterações cardiovasculares e respiratórias basais de camundongos previamente submetidos à hipóxia mantida, bem como avaliar as respostas cardiovasculares à ativação do quimiorreflexo em animais acordados. Para isso, nós utilizamos camundongos da linhagem C57 Black, 7 a 8 semanas de vida. Esses animais foram anestesiados com isoflurano e então tiveram um catéter inserido na artéria femoral para posterior registro da pressão arterial pulsátil e um outro catéter foi inserido na veia jugular para posterior injeção sistêmica de drogas. Com
4 dias após a cirurgia de canulação da artéria femoral e veia jugular, quando esses animais já estavam plenamente recuperados do estresse cirúrgico e dos efeitos do anestésico, esses animais foram alocados em câmaras de acrílico, nas quais um software foi responsável por controlar e monitorar a injeção de gases de nitrogênio dentro das câmaras, fazendo com que esses animais permanecessem durante um período de 24 horas com uma fração inspirada de oxigênio de 0,1. Os animais do grupo controle permaneceram em câmaras similares, entretanto sob condições de normóxia. 24 horas após o protocolo de hipóxia mantida ou normóxia, esses animais foram realocados para um sistema de registro dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios. Sob essas condições, o catéter inserido na artéria femoral foi conectado a um transdutor de pressão. Nós pudemos então registrar os sinais de pressão arterial pulsátil, pressão arterial média e frequência cardíaca. Já os parâmetros respiratórios, eles foram registrados por meio da técnica de plethysmografia de corpo inteiro. As respostas à ativação do quimiorreflexo foram avaliadas por meio da administração sistêmica de KCN, na dose de 0,16 mg por quilograma. A análise estatística foi realizada por meio do teste T-de-Student não pareado, e é importante aqui ressaltar que todos os protocolos experimentais apresentados foram aprovados pelo Comitê de Ética Institucional em Uso de Animais, o CEUA. Bom, a partir dessa metodologia, o que nós encontramos? Aqui eu tenho um traçado representativo de um camundongo controle e um camundongo que foi submetido a esse protocolo de 24 horas de hipóxia mantida, onde nós conseguimos então visualizar os sinais de pressão arterial pulsátil, pressão arterial média, frequência cardíaca e os sinais de ventilação desse animal controle e desse animal submetido à hipóxia mantida. E quando nós observamos aqui o sinal de frequência cardíaca, é possível observar que houve uma redução significativa no animal que foi submetido à hipóxia mantida. Bom, quando nós olhamos então para os resultados, com relação aos parâmetros cardiovasculares basais, é possível observar, então, que os níveis de pressão arterial média foram semelhantes entre os grupos controle e HM, não havendo uma diferença significativa. Entretanto, quando olhamos para a frequência cardíaca, é possível observar que os animais submetidos à hipóxia mantida apresentaram uma redução significativa da frequência cardíaca basal. Já com relação aos parâmetros respiratórios basais, os animais que foram submetidos à hipóxia mantida apresentaram um aumento significativo da frequência respiratória e do volume corrente. Já com relação às respostas cardiovasculares à ativação dos quimiorreceptores periféricos, aqui novamente eu tenho um traçado representativo de um camundongo controle e um camundongo que foi submetido à hipóxia mantida, onde é possível visualizar então a resposta de aumento da pressão arterial e bradicardia frente à administração intravenosa de KCN. E quando nós olhamos para os nossos resultados, é possível observar então que as magnitudes das respostas de aumento da pressão arterial foram semelhantes entre os grupos controle e HM. Entretanto, as magnitudes das respostas de bradicardia foram significativamente maiores nos animais que foram submetidos à hipóxia mantida. A partir desses resultados, nós podemos sugerir que os camundongos que foram submetidos ao protocolo de 24 horas de hipóxia mantida apresentam um aumento do tônus parasimpático para o coração, conforme revelado pela redução significativa da frequência cardíaca basal e pela maior magnitude da resposta de bradicardia à ativação quimiorreflexa. Essas alterações cardiovasculares parecem estar relacionadas às alterações observadas no padrão respiratório desses animais. E nós sugerimos que esse desequilíbrio autonômico em favor do componente parasimpático para o coração pode estar contribuindo para que esses animais não apresentem elevação da pressão arterial, ou seja, que esses animais não apresentem o desenvolvimento de hipertensão arterial. Eu gostaria então de finalizar minha apresentação agradecendo a toda a equipe do laboratório do professor Benedito Honório Machado, a organização do evento, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, e também gostaria de agradecer à FAPESP e CNPq pelo apoio financeiro essencial para a realização desse trabalho. Muito obrigada! Oi, tudo bem?
Meu nome é Silvio Tasca e eu faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Fisiologia Cardiovascular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trago dados da minha monografia de mestrado nesse vídeo pôster e o título é Efeito do pterostilbeno na homeostase redox do tecido pulmonar e ventrículo direito pós-infarto do miocárdio experimental. Introdução. O infarto do miocárdio, geralmente um evento agudo, causa isquemia e hipóxia tecidual, que culmina em alterações hemodinâmicas, neuromorais e metabólicas, e impactam negativamente nas funções pulmonares e cardíacas. O uso de antioxidantes como pterostilbeno poderia mitigar a injúria redox. O pterostilbeno é um estilbenoide que, juntamente com os flavonoides, compõe a classe dos polifenóis. O pterostilbeno é encontrado em frutos silvestres como o mirtilo e no exterior são conhecidos como blueberries. Objetivo: avaliar o efeito do pterostilbeno na homeostasia redox do tecido pulmonar e ventrículo direito. Para isso, utilizamos o método de infarto agudo do miocárdio experimental, que seria a ligadura da artéria descendente anterior de rato Wisters. Esses animais são provenientes do CRIAL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram divididos em 3 grupos: grupo CHAN, que seria o controle, composto por 6 animais, grupo MI, que é o grupo infartado, composto por 5 animais, e grupo MI mais PS, infartados tratados com uma solução de 100 mg/kg peso por gavagem. No dia 0 do experimento foi realizada a cirurgia. No 7º dia foi feita a constatação do infarto por ecocardiograma. Do 7º ao 15º dias o tratamento com pterostilbeno. O grupo CHAN e o grupo MI receberam uma solução salina por gavagem e no 15º dia houve a eutanásia desses animais e posterior retirada de órgãos e tecidos para análise. Os métodos estatísticos utilizados foram a nova de uma via, os resultados expressos em média, mais ou menos desvio padrão, e o nível de significância com P menor que 0,05. Resultado: obtivemos resultados, então, dos pulmões e do ventrículo direito. Nos pulmões, nós fizemos análise de espécies reativas de oxigênios totais, peroxidação lipídica, atividade da superóxido dismutase, que é a SOD, atividade da catalase, que é a CAT, a expressão da proteína do fator nuclear eritroide relacionado ao fator 2, NRF2. No grupo infartado, nós não tivemos diferenças significativas com o grupo controle, porém, no grupo tratado com pterostilbeno, nós tivemos aumento das espécies reativas de oxigênios totais, aumento da atividade da superóxido dismutase, aumento da catalase e aumento da expressão da NRF2. Porém, nós tivemos uma diminuição da expressão da peroxidação lipídica. Logo abaixo, nós temos uma figura que nos mostra o imunoconteúdo da proteína NRF2 no tecido pulmonar. Essa proteína faz a regulação de diversos genes. Dentre seus genes alvos estão a superóxido dismutase, a catalase, a NADPH oxidase. Já no ventrículo direito, nós tivemos um aumento da expressão da xantina oxidase no grupo infartado, porém não houve diferença significativa no grupo tratado com pterostilbeno. Um aumento da atividade da NADPH oxidase e no grupo tratado houve uma diminuição dessa atividade da NADPH oxidase. Houve uma diminuição dos grupos sulfidrilas no grupo infartado, porém houve a recuperação desses grupamentos sulfidrila no grupo tratado com pterostilbeno e uma diminuição da atividade da NOS, porém não houve diferença significativa no grupo tratado. Conclusões.
Nos pulmões, o pteroestilbeno mitigou os danos do infarto agudo do miocárdio ao ativar a via NRF2, possivelmente explicado pela hormese. A hormese, baixas doses de exposição de um agente estressor está associada ao efeito benéfico positivo, porém altas doses implicaria em dano e resposta negativa. No ventrículo direito, o grupo tratado com pteroestilbeno teve uma melhora significativa nos parâmetros pró-oxidativos. Pois bem, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Olá, meu nome é Edgar Helkamp, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo e estarei apresentando o trabalho intitulado Administração de probiótico kefir melhora a função cardíaca e reduz a congestão pulmonar, mesmo em condições de alta pressão arterial em ratos. Bom, nós sabemos então que um coração saudável é indispensável para a manutenção de um adequado fluxo sanguíneo e suprimento de oxigênio para órgãos e tecidos do corpo. Quando ocorre, então, uma perturbação, uma disfunção cardíaca, o bombeamento, então, de sangue para esses órgãos e tecidos fica prejudicado. Se essa condição não for corrigida, poderá levar à perturbação da homeostase corporal, tornando-se um problema de saúde grave. Dentre as alternativas que tem para combater esses males, nós temos a alimentação. E, nesse sentido, os alimentos funcionais têm ganhado destaque porque se tornaram um campo de pesquisa estimulante devido às suas ações terapêuticas e além de suas propriedades nutricionais. Dentre eles, o kefir é um alimento probiótico que tem sido amplamente utilizado como suporte no tratamento de várias doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial e a hipertrofia cardíaca. Muito embora, então, os estudos demonstrem os efeitos benéficos da administração de kefir na redução da pressão arterial e na reversão da hipertrofia cardíaca, não está bem claro se esse efeito sobre a hipertrofia cardíaca é devido à sua ação antipertensiva ou se é um efeito direto do kefir sobre o músculo cardíaco. Nesse sentido, o objetivo do trabalho, então, é investigar o efeito do kefir na função cardíaca, hipertrofia cardíaca e congestão pulmonar em um modelo experimental de hipertensão arterial. Para isso, então, os animais foram divididos em grupos experimentais, onde, anteriormente, os grãos de kefir foram fermentados 24 horas à temperatura ambiente em leite integral, fornecendo pH de 3,9, e o nosso veículo, o leite integral, então, teve um pH adequado para os mesmos níveis do kefir. Então, nós tivemos dividido em 3 grupos, sendo um grupo normotenso, com animais uísta, que receberam leite integral na dose de 0,3 ml por 100 gramas. Um grupo controle hipertenso, com animais SHR, também receberam leite integral na dose de 0,3 ml por 100 gramas. E um grupo hipertenso tratado com kefir, também na dose de 0,3 ml por 100 gramas. Como primeiro passo, foi feita a aferição da pressão arterial com plethysmografia de cauda, seguido então por tratamento, do respectivo tratamento, via gavagem por 30 dias, e após esse período, então, feita a aferição da pressão arterial final. Feito isso, então, foi feita a cirurgia para cateterização da carótida direita, para a aquisição de dados hemodinâmicos, seguido, então, de eutanásia para a coleta de órgãos e também de sangue e plasma para ensaios bioquímicos. Então, como primeiro resultado, nós temos os dados de pressão arterial sistólica, onde nas barras pretas nós temos o final do tratamento após 30 dias e as barras brancas o inicial, antes de iniciar o tratamento. Na primeira sequência, então, nós temos os grupos normotensos, seguidos do grupo
SHR controle e SHR kefir. Observando o nosso gráfico, então, nós observamos que os animais hipertensos, de fato, estavam hipertensos quando comparados ao grupo normotenso. No entanto, quando avaliamos o tratamento com kefir, observamos que não houve redução da pressão arterial no tratamento de 30 dias, o que já era esperado, visto que a literatura mostra que a redução de pressão arterial por kefir se dá em tratamentos superiores a 60 dias. Seguindo então para a avaliação do índice de hipertrofia cardíaca, nós observamos pela razão entre a massa ventricular esquerda normalizada pelo comprimento da tíbia, nós observamos novamente que o grupo SHR controle apresentou então um índice de hipertrofia cardíaca superior ao grupo normotenso, porém o grupo kefir tratado com kefir por 30 dias não foi capaz de reduzir essa hipertrofia cardíaca, ou seja, 30 dias de tratamento foram insuficientes para atenuar a hipertrofia cardíaca. Quando nós avaliamos então a congestão pulmonar pela razão entre a massa pulmonar normalizada pelo comprimento da tíbia, nós observamos novamente que esse índice de congestão foi superior em animais SHR controle, e quando nós, comparado obviamente ao grupo normotenso, e quando nós tratamos com kefir por 30 dias, nós observamos, em comparação ao grupo SHR controle, uma redução de cerca de 23% no índice de congestão pulmonar, demonstrando então que o kefir já é capaz de reduzir essa congestão pulmonar em apenas 30 dias de tratamento. Quando nós avaliamos então o componente elétrico através da frequência cardíaca e a duração do ciclo cardíaco, nós observamos que nenhuma alteração foi observada nesses parâmetros, demonstrando então que o tratamento com kefir por 30 dias é incapaz de produzir qualquer alteração nesses animais em um tratamento por 30 dias. Avaliando então a pressão intraventricular esquerda, nós observamos então que o grupo SHR controle apresenta uma pressão intraventricular significativamente superior ao grupo normotenso, como era esperado. Para nossa surpresa, então, o tratamento com kefir por 30 dias foi capaz de atenuar a pressão intraventricular esquerda em cerca de 12%, indicando então que o kefir já tem um efeito sobre a pressão intraventricular, mesmo sem causar alterações na pressão arterial sistólica, como dito anteriormente. Seguindo então para a avaliação da derivada de pressão em função do tempo positiva, como a DPDT máxima positiva, como um índice de contratilidade miocárdica, nós observamos então que esse índice de contratilidade foi significativamente elevado nos animais SHR controle em comparação ao grupo normotenso, e para nossa surpresa, o tratamento por 30 dias com kefir foi capaz de reduzir esse índice de contratilidade em cerca de 15% comparado ao grupo SHR controle, mostrando mais uma vez que o tratamento com kefir por 30 dias já produz efeitos sobre o músculo cardíaco, independente de reduções na pressão arterial. Para finalizar, então, foi analisado o índice de relaxamento miocárdico através da derivada de pressão em função do tempo negativo e o índice de relaxamento isovolumétrico a constante tau. E em nenhum dos dois parâmetros houve quaisquer alterações com o tratamento com kefir, demonstrando então que o kefir em 30 dias não produz alterações no relaxamento miocárdico. Em conclusão, nós temos que esses resultados então suportam a hipótese de que a administração de probiótico kefir pode melhorar a função cardíaca e diminuir a congestão pulmonar por meio de um mecanismo independente de pressão arterial. Este mecanismo pode ser parcialmente devido aos fortes efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios locais e sistêmicos observados pelo tratamento com kefir, já demonstrados pela literatura. Aqui nós temos algumas referências utilizadas em nosso trabalho e aproveitamos para agradecer às agências de fomento, principalmente a FAPES, o CNPq e a CAPES, pelo apoio financeiro neste trabalho. Muito obrigado.